Olá, meu nome é Fabiana, eu sou pedagoga especialista em educação inclusiva e vou falar com vocês um pouquinho sobre o autismo. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que não tem nada a ver com questões emocionais. Ele apresenta deficiência em duas áreas, na área de comunicação e socialização e na área de comportamentos repetitivos e padronizados. Ele é um transtorno classificado por níveis, ou seja, quanto maior o nível de suporte que o aluno precisa, maior é o nível dele. Então, menos suporte, nível 1, mais suporte, nível 2. Entretanto, não tem nada a ver a questão de suporte com a quantidade de sintomas que podem ou não ser perceptíveis por ele, tá? Porque um aluno pode ser não verbal e ainda assim ser um aluno de suporte nível 3. Então, os déficits na área de comunicação e socialização podem causar falhas neste processo de ensino-aprendizagem, como também o de comportamento repetitivo e padronizado. Pois, por exemplo, uma criança que tem TEA, quando ela fica muito feliz, ela não consegue controlar e fica fazendo movimentos assim, ela pode ter que parar de escrever para repetir esse movimento. Então, esses sintomas são tratados através das terapias. Como, por exemplo, uma criança que não conversa, ela não vai se socializar com outro aluno. Isso causa um déficit na socialização que pode atrasar o desenvolvimento dela na relação interpessoal, intrapessoal. As dificuldades no processo de ensino-aprendizagem lá no início das crianças com TEA estão relacionadas ao seu desenvolvimento atípico, pois essas crianças encontram uma maior dificuldade em cumprir regras, em executar as atividades propostas devido à sua rigidez cognitiva. Essa rigidez cognitiva, somada aos demais sintomas do espectro autismo, pode levar as crianças a um atraso no seu desenvolvimento, tanto motor quanto auditivo. Ele é chamado de transtorno do espectro, pois ele existe infinitos sintomas. E dentre esses sintomas, quanto maior o suporte, é classificado a maior dependência do aluno quanto às necessidades. Quando essas crianças iniciam o processo escolar, nós professores temos percepção desses sintomas que alguns pais, devido à falta de informação ou até mesmo a negação, não querem ver estes sinais. Neste momento, nós precisamos ter uma certa empatia. Solicitamos aos pais para acompanhar o seu filho ao pediatra e pedir o encaminhamento ao neuropediatra, pois são os neuros e toda a junta médica, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, que vão somar os laudos, ser apresentado o laudo ao neuropediatra, e ele sim é aquele que bate o martelo, é aquele que fecha o diagnóstico. Essa criança tem tal transtorno, essa criança tem tal déficit. E esse processo é um processo que tem que ser feito com muita delicadeza, porque a família às vezes não aceita, às vezes já percebeu, mas não aceita, ou às vezes a família nem sabe o que é, hoje tem uma diminuição desse fator, porém ainda há muitas famílias que não conhecem o que é o autismo, e é triste isso, porque várias crianças sofrem esse déficit maior por conta da falta de informação da família. Então, cabe a nós, professores, mostrar isso com o máximo de empatia possível, com muita leveza, porque, tristemente, ainda hoje, existe muito preconceito acerca do autismo. Muitas crianças, muitos familiares sofrem preconceito. Ah lá, aquela criança que só faz birra. Ah lá, aquela criança que é falta de tomar umas pamadas. E não sabe
que por trás, né, do seu pré-conceito, aquela ideia formada que nós temos, existe a realidade diferente do que nós conhecemos, né? Então nós precisamos praticar, né, o ato de pensar e nos colocar no lugar do outro. Como seria se fosse comigo? Se fosse um filho meu, se fosse um irmão meu. Então, é muito importante que nós tenhamos empatia com essas famílias que estão descobrindo, que descobriram, que vivenciam isso já há algum tempo. E há muitas escolas que não contam com o suporte pedagógico para essas crianças. Tem um professor de sala que precisa lidar com todos os alunos, né? Mas aquelas 2 ou 3 crianças que apresentam alguns sintomas que são enquadrados no espectro. Então, a falta de profissional qualificado para atuar junto ao professor de sala aumenta ainda mais o déficit dessas crianças que necessitam desse suporte.